está aqui vendo a programação da PocCon online. Meu nome é Clarice França e eu vim aqui hoje mediar esse papo maravilhoso sobre política em quadrinhos e cultura pop. Esse assunto aí muito polêmico, que não devia ser tão polêmico, mas hoje talvez a gente seja polêmico, não sei. Eu vou descobrir ao longo do debate. Então, aqui comigo tá o Mário e o Thiago. Vou pedir para vocês se apresentarem. Convidados primeiro, Thiago, começa. Gente, obrigado. Olá, todo mundo. Um prazer estar aqui nesse ambiente tão gostoso, virtual. Meu nome é Thiago Guimarães. Eu sou criador de conteúdo, por falta de uma palavra melhor. Não sei muito bem ainda qual é a palavra que eu uso para me definir. Quem se define se limita e vamos seguindo em frente, né? Mas é isso, eu tenho um canal no YouTube, eu faço vídeos com comentários e análises sobre cultura pop, com foco na relação das histórias da ficção com as histórias que a gente conta, com as histórias da vida real, vamos dizer assim, né? Eu gosto de olhar para as histórias que estão por trás das histórias. É meio que esse meu mote, assim, é meio que esse meu norte quando eu estou escrevendo um roteiro, quando eu estou produzindo um vídeo. Eu também tenho um podcast sobre cinema que chama Segunda Mão, onde eu e a minha amiga Jéssica Correia, minha amiga parceira, sócia e co-proprietária do podcast, a gente fala de filmes dos anos 2000. Filmes do passado, a gente revisita aqueles filmes que às vezes a gente esqueceu que eles existem e a gente assiste de novo e fala assim, vale a pena ou não vale? A gente dá uma contextualizada ali. Então, eu estou muito nesse ambiente aí da cultura pop. Eu gosto de estar sempre ligado na intertextualidade, então eu não fico só, por exemplo, eu não fico só falando de cinema, nem só sobre série, nem só sobre quadrinho, né? Eu falo também de novela, eu falo também de Turma da Mônica, eu falo de documentário às vezes, então eu estou sempre misturando uma coisa com outra, porque meu objetivo, quando eu faço uma análise de algum produto da cultura pop, é encontrar as histórias por trás das histórias. Então, essas histórias que existem por trás das coisas, elas estão em vários lugares, elas não estão em um lugar só. Então, eu acho que essa é a minha breve apresentação aí, para quem não me conhece. É maravilhoso. Gente, quem não conhece o Thiago, siga lá o canal dele, que é maravilhoso. Eu esqueci de falar o nome do meu canal, gente. É isso. Péssima apresentação, né? Meu canal eu tô como Hora Thiago em todas as redes, Hora sem H, Thiago com H, no Twitter, no Instagram, no TikTok e no YouTube, que é onde eu produzo onde está a minha principal produção de conteúdo, é onde eu faço meus vídeos, é disso que eu vivo, mas eu tô em vários lugares também. Eu sou Mário César, sou autor e editor de histórias em quadrinhos, também sou um dos criadores e organizadores da PocCon, junto com o Rafael Bastos. Já venci o troféu HQ Makers, eu já fui finalista do prêmio Jabuti, tem que dar, né, a carteirada. Olha ele! Olha ela! E meu último trabalho chama Bendita Cura. Ele conta a história de um personagem que, desde pequeno, os pais dele não aceitam que ele é homossexual, e aí eles vão submetendo ele a vários tratamentos aí, popularmente conhecidos como cura gay. Esse é o meu trabalho mais recente, ele tá para sair na gringa agora, vai sair em francês e em inglês. Novidades aí também. Chique, poliglota. E agora se apresenta... Multifacetada. Tá, meu filho, que se cuide. E agora se apresenta também, Clarice, para o pessoal te conhecer. Então, como foi no começo, meu nome é Clarice França, eu sou escritora e roteirista, atualmente eu trabalho na Garena como storyteller, eu participei de várias coletâneas de quadrinho, de terror, principalmente o Gibi de Menininha e o Dossiê Bizarro. Tenho histórias também em prosa lá na Amazon, de ficção científica, fantasia, e também já ganhei HQ Mix. Rumo a mais. E é isso, geralmente estou na internet falando aí ou sobre cultura pop ou sobre bobagem, atualmente como está frio em São Paulo. Mas tudo bem, vamos sobreviver. Eu queria começar o debate quando eu estava fazendo, né, pensando o que eu ia trazer para cá e
pesquisando umas coisas que eu passei na época do Nebula e tal, eu me deparei com um vídeo que a gente fez na época sobre arte ser política. Eu não lembro exatamente qual era o contexto da minha raiva naquele vídeo exatamente, mas alguém tinha falado ou comentado em coisa nossa sobre não poder ter política em quadrinhos. E aí, ao mesmo tempo que eu tava pensando, bom, a gente vai debater aqui, só que isso não tá aberto para debate, tá? Quadrinhos e cultura pop tem política. Então vamos começar assim. Ninguém igual todas as coisas, né? Eu não sei que quadrinhos e filmes que essa pessoa tava vendo, assim, pra falar que não tem política nas coisas, cara. Porque tá em tudo. Tá em tudo. Não, muito louco, porque é uma... Desculpa. Pode falar. Não, e tá na base, né? Assim, tá na base do quadrinho, surge como... Não sei se surge, mas assim, ele tem uma origem que está muito ligada à política, está muito ligada a posicionamento, está muito ligada à guerra, né? A era de ouro dos quadrinhos ali estava muito no posicionamento antifascismo, antinazismo. A gente tem o primeiro gibi do Capitão América, ele está socando a cara do Hitler. Como que você vai dizer que não tem política? Assim, tipo, né? E claro que a gente está falando de um recorte específico que é super-herói, mas, assim, eu parto do princípio de que não existe neutralidade, não tem escapatória. A gente é política, a gente é ideológico, tudo que a gente faz é político e é ideológico, não tem como escapar disso, acabou. Fim do debate. Até o próximo BocCon. Foi um prazer. Falou, gente! Falou, Muito obrigada. Não, sacanagem. Acabou o papo. É isso, desliga. Não. O quadrinho nasceu como uma arte política, né, cara? Os primeiros quadrinhos foram As Aventuras do Yokin, que era uma crônica social, aqui do Angelo Goscini, e o Menino Amarelo, nos Estados Unidos também era tudo sátira social, assim. Sempre foi político, que nem o Thiago falou, do Stan Lee até o Jack Kirby, todos eles eram super posicionados, assim, politicamente. Os quadrinhos refletiam isso. A arte, ela está sempre refletindo o período, né, que ela está sendo produzida, está refletindo as questões que estão sendo debatidas ali naquele momento, então é algo inerente à arte, à política. Não tem como se tirar. Né? E eu acho que, além desses posicionamentos claros, politicamente motivados, a gente tem aquela parte da não escapatória mesmo. Assim. Então, se você vai contar uma história onde todos os seus personagens são brancos, isso é uma escolha política que você faz, mesmo que você não tenha consciência que aquilo não tenha sido na sua cabeça politicamente motivado, assim, racionalmente, conscientemente, mas é uma escolha política. É um posicionamento político ali. Você pode não ter percebido, mas é. Então, tudo que se faz é político. A gente ir na padaria é político, sabe? Assim, a gente escolher comprar de um pequeno comerciante ou de uma grande rede, cada decisão que a gente toma no nosso dia a dia, ela é política, e ainda mais quando a gente fala de arte, né? Onde a gente tem cada forma de arte, ela vai ter sua limitação ali, você vai ter um gibi que vai ter, sei lá, eu tenho 20 páginas aqui para contar uma história. Ou você vai fazer um curta-metragem de 20 minutos. Assim. Tem várias limitações ali, uma limitação de orçamento. Assim, eu não pude contratar aquele arte finalista que eu gostaria, vou ter que pegar o mais barato, que é meu primo. Então, essas limitações que estão na arte, elas vão se refletir e elas vão limitar suas escolhas. Né? Essas escolhas que você faz vão ser políticas. Independente, mesmo que você não perceba. Geralmente quem vem com esse tipo de papo assim é porque ela, na verdade, está se incomodando com as coisas que ela tem lido, assim, sabe? E geralmente são pessoas que, conscientemente ou não, elas estão querendo impor, na verdade, um pensamento único, né? Que inibir a reflexão, inibir a contestar coisas, né? Que a arte tem esse poder de provocar esse tipo de coisa. E é a partir dessa falsa ideia de neutralidade. Essa falsa ideia de que uma pessoa ela é neutra, ela é, sei lá, agênero, ela é, sei lá. Mas a gente sabe que a neutralidade ela tem gênero, ela tem cor, ela tem várias características dessa neutralidade. Biologia. Ela não é neutra, ela tem um lugar ali, ela tem um lugar.
ela tem um lugar de fala, né? No sentido original da palavra, que é o sentido de que todo mundo parte de um lugar, todo mundo tem o seu lugar, um lugar. Então, a gente entende que, por exemplo, uma pessoa pode ser racializada porque ela é negra, porque ela é indígena, porque ela é asiática, porque, enfim, ela é gay, enfim, não racializada, mas assim, ela vai ter um lugar ali que está fora dessa neutralidade. E essa neutralidade, ela vai ser branca, ela vai ser hétero, ela vai ser cis, ela vai ser estadunidense, ela vai ser várias coisas, assim. Então, é aquela coisa que é até meme, né, hoje em dia, assim, isso aqui, imagina um homem, imagina um ser humano, né, muitas pessoas ali, a primeira coisa que ela vai imaginar é um homem branco, porque o homem branco, ele tem esse lugar de ser humano. E aí, quando a gente vai e coloca, não, peraí, calma, vamos mudar isso aqui, aí, de repente, vira política. Mas a ideia de que o homem branco, ele é a essência do homem, como que isso não é político? Claro que é político. Está tão sedimentado assim. O quê? Não, pode falar. Isso que o Thiago falou está tão sedimentado na gente, assim, que eu mesmo, quando comecei a fazer meus quadrinhos e tal, eu escrevi os personagens, mas por que é todo mundo hétero aqui, sabe? Tipo... Eu acho até engraçado, por exemplo... Hora, assim, tipo, quando eu me assumi gay e tudo mais, e isso mudou muito a minha produção de quadrinhos também. Porque eu falei, por que eu tava fazendo quadrinhos só com personagem hétero, minha gente? Pelo amor de Deus. O mundo não é assim. Eu não sou assim. Por que eu tô fazendo isso aqui assim? E é até engraçado, por exemplo, quando a gente olha para... Né, a gente tem essa presença do anime, do mangá no Brasil, né, principalmente ali pós anos 90, né, que são japoneses, né, são todos japoneses, todos asiáticos, assim, e a gente, nesse modo automático, muitas vezes a gente lê esses personagens como se eles fossem brancos. Nenhum deles é branco, assim, a não ser quando é especificado ali que o cara, né, Fullmetal Alchemist lá, eles são alemães, sei lá, é um mundo meio que não é o nosso mundo, mas eles têm nomes alemães ali e tal. Mas eles não são brancos. Eles não são brancos, assim, o cara tá no Japão, o cara tá em Tóquio, como que esse cara é branco? E aí mas esse modo automático, né, da gente automatiza essa ideia de que o ser humano, quando não é especificado, né, todos os lugares lá, ele é branco, ele é hétero, ele é isso, né? Uma família, aquela família, né, nuclear, pai, mãe, 2 filhos e um cachorro. E aí quando a gente e é isso, quando a gente foge dessas coisas, aí de repente vira política, como se antes não fosse. O que eu ia comentar, eu tinha isso marcado até mais para o final da conversa, mas aí vocês já trouxeram, então vou mudar a ordem aqui de tudo. Que uma coisa interessante quando eu estava, né, pensando sobre esse assunto para trazer para cá, é que exatamente quando a gente fala de pautas identitárias, quando a gente fala sobre questões humanitárias, de direitos humanos, que agora virou pauta de esquerda, de direitos humanos, isso é muito louco, é taxado como político. Aí vira um tire sua política do meu quadrinho, tá arruinando minha infância, né? Vídeo o cara lá que chorou por causa do Mark Hamill falando do Lula, porque vou trazer nomes. A gente tá em ano de eleição, tô trazendo nomes, mas depois briga comigo. Mas, enfim. E aí, só que ao mesmo tempo, vários outros quadrinhos que são considerados sem política, na verdade, têm essa carga política para o que seria a direita. Super-heróis e outros têm toda essa coisa do vigilante, que é fazer justiça com a própria mão, que é uma coisa de direita, mas é considerada não política ou apolítica. O justiceiro mesmo, eu não consigo ver o justiceiro direito porque me incomoda num ponto... não estou falando que não tem que ter justiceiro antes que alguém venha falar. É só uma coisa que me incomoda porque vai contra muito o que eu acredito. Também a trilogia do Batman, do Nolan, eu não consigo curtir tanto o terceiro filme, porque é uma tentativa muito grande de colocar o comunismo e o anarquismo como grandes vilões num discurso muito bizarro do Bane.
Isso aí é bem complicado Mas para você vê, mim tem também. tantas obras, essa coisa de igualar uma coisa assim, que não tem nada a ver com a outra, tem tanto, até no 1984 tem, tipo, tem uma parte do livro assim que eu fico bem incomodado, que ela chega e, tipo, É, nossa. não, esses filmes do Nolan aí não dá, é bem complicado para mim, assim, a figura do Nolan eu tenho discordâncias ideológicas, vamos dizer assim, da forma como ele aborda esses personagens, da forma como ele faz os filmes dele, não só o Batman, como tem essas coisas, elas ficam aparecendo assim, né? Eu falo assim, quem muito abaixa, certas coisas aparecem. E aí, e aí os filmes do Nolan, eles estão nesse lugar aí para mim. E super-herói é uma coisa meio confusa, meio ideologicamente. Porque se a gente for falar disso, a figura do Justiceiro, eu vejo o Justiceiro como um comentário sobre isso, né? Sobre esse ciclo de violência. Se o cara quer fazer justiça com as próprias mãos, ele quer E meio que... fruto de uma falha do E aí Estado, que não cria consegue. aquele ciclo de violência que nunca acaba, que nunca acaba. Mas é isso, assim, a figura do super-herói, por si só, ela já é meio problemática, né? Essa coisa do... Sim. Tem um individualismo, tem essa coisa da milícia mesmo, do Batman, tem uma máquina... O cara é um bilionário, tem uma máquina de guerra em casa para bater em morador de rua, assim. E, mas, assim, claro que a gente vai... E eu acho que a arte ela tem esse poder dela ter múltiplos significados, né? Então, assim, claro que a gente olhando assim um super-herói, o cara vai lá e faz justiça super, mas isso, sei lá, ideologicamente não bate muito bem com várias coisas que eu acredito também. Mas eles são ressignificados o tempo todo e de repente você vai ter um roteirista ali que vai pegar aquele personagem, ele vai focar em outra coisa, ele vai dar um significado àquilo que é interessante, que vai fazer você olhar para alguma coisa de uma outra forma. Eu gosto muito do Batman, assim, apesar dessa coisa que eu falei, meio milícia, meio máquina de guerra, meio imperialista também, às vezes, dependendo do tipo de história que a gente está lendo, e dessa tendência, assim, acho que o Batman, depois de Frank Miller, depois desses caras todo aí, depois do Nolan, depois enfim, Zack Snyder. Então, acho que ficou uma percepção pública, uma percepção no imaginário popular, de que uma história do Batman, necessariamente, ela vai ser esse comentário político sobre sociedade com esse recorte específico. Toda história é um comentário político, né? Eu falei sobre isso antes. Mas nesse formato específico de que vai se discutir urbanismo, de repente, assim, como que você mantém uma cidade segura, o fascismo, enfim, todas essas coisas que aparecem nos filmes do Nolan, todas essas coisas que aparecem nos filmes do Zack Snyder, esse comentário político, essas alegorias, né? Principalmente o Zack Snyder, ele usa um discurso de um negócio que chama Doutrina 1%, nos Estados Unidos, que é uma política pós 11 de setembro, que vem de um discurso de um secretário de Estado lá, acho que era do vice-presidente, na verdade, na época. Não vou lembrar exatamente. Mas, enfim, se chama Doutrina 1%, que é essa ideia de que eles usaram isso como desculpa para invadir o Iraque. Então, era assim, se existe a possibilidade de existir armas nucleares nesse lugar, se existe 1% de probabilidade de existirem armas nucleares no Iraque, a gente tem que encarar isso como se fosse 100%, como se fosse certeza. E a gente tem que invadir, né? Essa é a desculpa que eles usam para invadir. E isso está literalmente no discurso do Batman, do Ben Affleck, fala exatamente isso do Superman, que é um imigrante, né? Se você for pensar ali, né, naquele contexto, o Zack Snyder está fazendo uma alegoria, ele está fazendo uma alegoria do imperialismo americano, usando o Batman como essa figura do imperialismo, essa figura do poder do Estado ali. Então tem um comentário muito forte ali sobre isso, assim, ele faz isso. O filme é uma bagunça, mas isso me marcou muito, assim, porque leva a um extremo a ideia de que o Batman ele é uma alegoria de alguma coisa e a gente não consegue escapar disso.
A gente não consegue escapar disso. Assim, a gente vê o The Batman lá, ainda é isso. Ele é um pouco diferente. Ele tem algumas coisas nele que você vê que existia uma tentativa de fazer alguma coisa diferente, de transformar esse personagem ele não é mais o crossfiteiro, né? Né? Ele é um outro tipo de Batman em alguns aspectos, mas ainda tem esse comentário, essa maneira, essa alegoria que ele constrói ali, que é uma maneira muito específica de ver esse personagem. É uma maneira muito específica e às vezes perigosa, porque por mais que ele tenta fazer esse comentário, por mais que ele tenta ser um pouco diferente, chega ali no final, ele cai em algumas coisas muito parecidas, cai numa ideologia muito, muito assim, a terceira parte desse filme novo, assim, para mim é bem complicada, né? Né? Ideologicamente mesmo, assim, tipo, o cara tentou fazer um comentário político, mas assim, ficou muito raso, e aí acaba dando umas implicações ali. O que eu quero dizer? Que, assim, existe essa tendência de levar o Batman sempre para esse lado muito específico, essa maneira muito estreita, assim. E a gente tem décadas e décadas de publicação, várias maneiras de falar desse personagem, né? A gente podia ter um filme um pouco mais divertido, um pouco mais assim, um pouco mais assado, mais, sei lá, mais queer, né? Já que a gente está aqui na PocCon, né? Então tem... então tem abordagens, sei lá, mais queer mesmo, assim, o Batman é um personagem muito rico, ele tem um elenco de apoio muito rico, muito diverso e muito interessante, e tudo isso fica jogado de lado porque tem essa tentativa, essa escolha deliberada de mostrar esse personagem desse jeito, e essa escolha, ela é política, pode ser que, às vezes, a intenção não bate muito bem com o resultado final, mas existe uma escolha política aí. Exato, e a própria Mulher Gato nesse filme, eles não deixaram explícito que ela é bissexual ali no filme, eles só dão a levemente entender que ela tem um relacionamento lá com a amiga dela. Tipo, mas não fica, né? Não fica. Que nem o filme da Mulher Maravilha também. Inclusive, eu lembro... Eu lembro... Eu gosto muito do primeiro filme da Mulher Maravilha, do segundo nem tanto, mas... Eu lembro até que uma vez eu estava participando de uma outra mesa sobre representação queer, e aí eu comentei o exemplo da Mulher Maravilha, que assim, eu gosto, eu vi onde eles tentaram fazer uma representação, e assim, de forma alguma eu quero culpar os funcionários que estão fazendo isso, porque eu sei que às vezes os funcionários têm toda a intenção e os chefes falam não, e aí você faz o quê? Você vai e concorda porque você tem que pagar suas contas. Mas eu falei que não era o suficiente, porque era muito... Talvez ela se pegue. Tipo, não é uma representação de fato. Não é. E um cara na plateia me parou para falar que talvez eu não tivesse entendido o filme direito. E aí eu fiquei... Parabéns. Tudo bom? Parabéns. Como assim, meu amigo? Eu literalmente sou uma mulher bissexual, você tá falando que eu não sei. E, tipo, eu falo disso há muito tempo, sabe? Muitas pessoas me conhecem, que me conheceram na internet por causa das coisas que eu reclamo nas representações. E aí o cara me meteu essa, foi incrível. As pessoas, eu acho que quando elas não estão... Oi? E era um cara hétero. Eu não sei, mas tenho certeza. Não tenho provas, mas tenho convicção de que Porque é muito engraçado quando você não tá nesse espaço do não considerado humano o suficiente, né? Que não é o homem branco cis e todas as formas de estar dentro do padrão. Parece que a pessoa não vê, sabe? É tipo, nossa, mas tem esse pequeno 2 segundos aqui. Tipo, meu amigo, quantas cenas eu já vi de homens e mulheres héteros se pegando longamente durante vários filmes. Quase obrigatório em todo filme de ação é a cena que o cara pega a gostosa do filme. Sempre tem. A gente se contenta com um pouco, né? Eu lembro que eu tava comentando sobre a série Succession, que eu gosto e tal, acho legal. E aí eu tava reclamando, fiz, nossa, mas não tem um gay nessa série? Aí o pessoal vai lá e fala assim, mas tem o Greg e o Tom, eles são... Era tipo assim, eles são claramente tem uma coisa... Gente, mas é um subtexto.
Eu tenho quase 40 anos, eu não quero subtexto, não. Eu quero na cara. Subtexto eu tava lá atrás, quando eu tinha 15 anos, assim, aí era migalha, assim. Aí assim, não, gente, a gente tá em 2022, assim, é tipo assim, eu quero... E eu acho que faria tão bem pra história, se tivesse um personagem gay. Imagina se, sei lá, eu não sei se vocês assistem, mas, assim, se um dos 3 filhos fosse gay, e aí tivesse... E aquilo ali fosse uma questão... E eu tô falando gay de fato, entendeu? Tipo, gay que pega uma pessoa do mesmo gênero. Mostra, assim, né, ele fazendo e isso. mostra, assim, porque aí... mas o Roman... Roman não sei o quê. Gente, mas o Roman pega mulher. Toda vez que ele aparece pegando alguém, é mulher. Enfim, aí... eu vejo pessoas gays falando isso, pessoas LGBT falando assim, que aí eu fico reparando nisso, que é a gente se contentar com muito pouco. Se o cara vai lá dar uma migalhinha, a gente já acha que é o suficiente. Não é o suficiente. Para eu considerar que é gay, tem que ter mais. Não precisa. Eu e é mereço mais. Você está indo uma produção mais. que é da HBO, assim, que é o canal fechado, que tem várias produções com personagens gays, de fato. É que essa série que é, tipo, do momento, né, deles, assim, agora, não põe isso. Não, é legal, é muito boa, sério. Eu gosto muito. Assisto, assim, é uma novelinha. Eu assisto em casa, eu e meu marido, quando sai temporada nova, assim, a gente fica, assim, fissurado e tal. Mas eu sinto falta, assim. Hoje, eu tenho essa questão, assim. É muito difícil para mim, quando eu tô assistindo uma coisa e não tem um, eu já me incomodo, eu já fiz, não, eu tenho tanta coisa para assistir, eu prefiro assistir outra coisa. Mas aí alguém vai lá e tenta me convencer a assistir. Eu fiz, não existe nada que eu não possa pular. Hoje em dia, assim. É porque tem muita não coisa. Falta hoje em dia, né, gente? E é isso, assim, o tempo, a gente tem pouco tempo para assistir. Eu tenho livro para ler, eu tenho, né, outras coisas para consumir, outras séries, outros filmes. Eu tô sempre atrasado com alguma coisa para assistir. Eu não vou gastar meu tempo. Se não tiver um gayzinho, uma lésbica, se não tiver ninguém bissexual, se não tiver alguma coisa que tá dando assim, se for todo mundo hétero, já passou dessa época aí de que todo mundo é hétero. Não existe isso, ninguém é hétero mais. E eu acho também que tem um ponto, bom, tem um ponto também que eu gosto eu tenho trazido mais toda vez que eu falo disso, porque quando eu comecei a falar do assunto não era uma coisa que eu estava falando muito, porque a representação é tão importante na tela, ou no papel, enfim, na mídia, do que quem está atrás fazendo. Né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever sobre pessoas sofrendo, de maneira geral, e que isso não seja relacionado a minorias, né? Então, às vezes eu me pego escrevendo coisas que eu não necessariamente estou abordando sexualidade ou qualquer coisa assim de um personagem, mas é porque a pessoa está sofrendo com outra coisa, sabe? Tipo, sofrer pelo que a gente já faz muito na vida. E eu sinto que também é importante a gente não só procurar por isso nas telas, mas consumir dessas pessoas que são parte de minoria também. Porque você ocupar um espaço também é um ato político, sabe? Quando você aproveita para estar numa empresa maior, para estar num espaço maior, para trabalhar numa franquia maior. Por isso que quando eu falo essas coisas tipo da Mulher Maravilha, eu sempre falo, não estou culpando funcionário nenhum. Porque é muito mais complexo do que isso. Mas, sabe, às vezes você estar lá existindo e fazendo um conteúdo que às vezes não é relacionado com isso. A Mandy Candy fala bastante isso, inclusive, que às vezes as pessoas falam, você tem que fazer mais conteúdo sobre ser trans. E aí ela fala, mas eu quero fazer um conteúdo aqui sobre Coreia, porque eu gosto. Mas eu tava falando tudo isso, mas o ponto que eu quero trazer agora é que, assim, novamente, eu vou dar nome aos bois, porque ano de eleição é importante. A gente está vivendo aí, desde 2018, tranquilamente um dos piores governos que esse país já teve. E que fez muito pouco. Na verdade, fez muita coisa para ferrar com artistas, né? Muito pouco. Não fez nada para a gente, fez menos, né? Menos 30 por nós. E
eu sinto que esse discurso da não pode ter política na arte, nos quadrinhos, na cultura pop, é uma coisa que já estava vindo lá pré-pandemia, né? Que a gente estava no começo desse governo, não que não existisse antes, mas é porque quando a gente elege uma figura assim, esse discurso ganha força, né? As pessoas começam a ter coragem de falar mais isso do que antes. E eu me peguei pensando... essa fala de não pode ter política aí e tal serve como uma censura também, no final das contas. Porque é aquilo que a gente falou antes, não é como se toda a política fosse barrada, até porque senão a gente não teria nada. É uma muito específica, é uma forma de pensar específica que tenta ser barrada. Né? Se você coloca gays no meu quadrinho, meu Deus, socorro às crianças. Né? Então, toda vez é o raio das crianças. As crianças estão bem. Tá? Elas não estão bem por outros motivos, mas não é por causa do quadrinho que tem gay. E eu fiquei pensando que tipo, isso vem como uma censura mesmo, entre tantas outras que passamos aí nesses últimos tempos. É isso, não pode ter esse tipo de coisa, porque senão vai ser barrado por qualquer uma das poucas leis de incentivo que sobraram, né? Das que não foram sucateadas. E é uma coisa que ela não parte só da autoridade, né? Da figura de autoridade, mas ela também parte dessas pessoas que vão comprando esse discurso, né? Para proteger, sei lá, a família cristã e as crianças. Tudo faz parte de uma onda que é mundial, assim, não é só no Brasil, na América Latina, Estados Unidos, Europa. A gente vê esse conservadorismo crescendo no mundo inteiro e essa galera não gosta de arte. Eles não gostam de artistas, eles não gostam de quem conteste o que eles falam. Eles querem que a versão das coisas seja sempre o que eles falam. Pode não ser assim, o que ele falou hoje pode ser completamente contraditório com o que ele falou ontem, mas tem que ser a versão dele, o discurso dele. Ele não aceita contestação e nada de diferente. E a censura faz parte disso, né, cara? O Bolsonaro, ele é saudosista da ditadura militar, que foi o período aqui no Brasil que tinha censura de fato. Tinha um órgão do governo que dizia o que podia, o que não podia ser publicado, que música podia, que música não podia sair, que filme que podia sair, que filme que não podia sair. E ele quer que as coisas voltem para isso, né? Não de forma explícita. Explícita não digo de ter um órgão ali que vai falar o que sai e o que não sai, mas o que ele tenta fazer mais é em termos de... Ele aprovou aí a lei Paulo Gustavo, Aldir Blanc II, ele foi lá e vetou. Nossa. Tem filmes aí que já estão aprovados, já está com tanã, e não libera verba para os caras para finalizar o filme, para divulgar o filme e tudo mais. Ele vai sempre tentando usar as burocracias para dificultar a vida das pessoas que estão fazendo arte aqui no Brasil, cara. E é foda porque a cultura, ele é um setor que gera muito emprego, né? Não é só artista aqui. Tipo, é uma área que gera muito emprego. Gera mais emprego até que se bobear que é agronegócio aqui no Brasil, assim, em termos de quantidade de empregos, assim, mas e tem menos incentivos, né? E ainda tem um cara tentando boicotar e tudo, né? A gente tem que também parar para pensar assim que cultura é um instrumento, né? Esse pânico moral, né? Essa coisa da meu Deus, as crianças não é novo. Não. Pânico moral é parte do processo do capitalismo mesmo, assim, porque ele está ligado a uma série de diretrizes, vamos dizer assim, que nem é coordenado isso necessariamente, mas que está ligado a uma série de questões. Assim. Então, você vai ter um pânico moral no século XIX, que é a coisa do trabalhador, do pobre, né? Um pânico moral do pobre que está ligado a um negócio que chama a teoria da degeneração, que, enfim, que é um negócio racista lá, de supremacia branca, que é uma leitura da teoria da evolução que diz que a humanidade está regredindo em termos de evolução biológica. E essa regressão, isso não tem base científica, tá? Isso é tudo loucura de uns racistas do século XIX. Mas eles falam que a humanidade está regredindo por causa de miscigenação,
por causa de... Esqueci qual é a palavra, mas assim, por causa de certos comportamentos. Então, assim, né? Então aí vai ter esse pânico sexual em relação ao sexo, em relação a diferentes manifestações de sexualidade. E é isso, assim, e maus hábitos, o que se considera como maus hábitos, assim. Então, você vai ter as pessoas se divertindo na rua e curtindo a vida, isso não é interessante, porque essa pessoa que está se divertindo, que está vivendo a vida dela, que está lá tomando sua cervejinha, que está fazendo alguma coisa, ela não está trabalhando, ela não está produzindo capital, né? Ela está ali sendo inútil dentro dessa lógica desse sistema. Então vai ficando tudo junto, assim. Então você vai ter a miscigenação como uma coisa ruim, porque se você miscigena, você está deixando, as pessoas estão ficando mais impuras, você tem esses comportamentos desviantes, né, de sexualidade, né? Então você não é mais a família nuclear, tudo que está fora dessa família nuclear é visto como o demônio. Então está tudo muito... existe muito interesse em manter, em se alimentar esse pânico moral que se reflete na cultura pop. Então, no começo do século XX, nos Estados Unidos, a gente tem o Código Reis, que vai falar do cinema, né? Então, ele vai ter um monte de diretriz para dizer o que pode e o que não pode ter nos filmes. Então, não pode mais ter cena de sexo, não pode ter gay. Se tiver gay, nem tinha essa palavra gay, porque era perversão sexual. Não pode ter relação interracial, não pode ter uma série de coisas. E tem o Código dos Quadrinhos também, né? Basicamente, a gente só tem quadrinho de super-herói hoje por causa desse código, né? Porque tinha quadrinho de tudo, assim, tinha uma indústria gigante, gigante não, mas assim, acho que hoje, né, são outros parâmetros, mas assim, você tinha uma indústria que era muito diversa, que tinha muita coisa subversiva, então tinha quadrinho de terror, tinha noir, tinha ficção científica, tinha um monte de coisa diferente, e meio adulto, meio assustador, tinha inuendo sexual, assim, então tinha um monte de coisa, e tudo aquilo vai precisar se adequar a esse código de quadrinhos para poder ser publicado. Então, o que sobreviveu ali foram os super-heróis, porque era o que eles conseguiram adaptar para ficar amigável para uma criança, assim, né? E é isso, esses códigos, eles surgem por causa desses pânicos morais, por causa de, tipo, meu Deus, as crianças. Mas o que está por trás desses códigos é outra coisa. Não é preocupação com criança. Né? São outras questões. É sempre a manutenção do status quo, assim, né? Você me lembrou até a do que você falou, manutenção assim... daquele núcleo familiar que é o que produz gente para trabalhar. Para trabalhar em também agora condições. tem um documentário do Netflix que explica de onde vem a criminalização da maconha, por exemplo, que ela vem de uma questão racial, que é justamente para evitar a Sim. miscigenação lá nos Estados Unidos, que os cantores de jazz, que eram super maconheiros, faziam aquelas melodias loucas todas na base da maconha. Eles falavam sobre isso nas músicas e eles começaram a ganhar popularidade, né? Começaram a ficar muito populares. Aí a população branca começou a se interessar por aquilo, começou a frequentar os clubes de jazz e aí começou a ter relações entre pessoas negras e brancas ali. Então, E daí aí, o governo dos absurdo. Estados Unidos começou uma campanha assim para difamar, para criar essa ideia de criminalidade em torno da maconha e tudo mais. E vem a proibição. E desde aquela época já tinham estudos científicos que mostravam que a maconha não era tão nociva, assim. Já tinha coisas que comprovavam cientificamente e eles esconderam. Literalmente esconderam isso da população. Fizeram uma campanha massiva, assim. Sabe-se disso há muito tempo, né? A própria ideia de raça enquanto conceito biológico, sabe-se que raça que o conceito de raça é construído culturalmente, que não tem relação com biologia. Sabe-se disso há muito tempo, mas espalha-se, né? Fala-se dessa forma sobre raça. Ainda hoje se fala dessa forma sobre raça, porque ainda é interessante, né? Para alguns grupos que se tem essa noção de que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Mas a gente sabe hoje, principalmente, né, que a gente tem genética e tudo mais, de que os povos do norte da África eles estão mais próximos geneticamente
ali do Europa, ali do Mediterrâneo, do que de alguns povos que estão mais para o lado do Oriente africano, né? Do leste africano. Assim, geneticamente é mais próximo, apesar da cor da pele ser diferente. E já que eu trouxe, né? Eu falei, já que a gente está nesse assunto, já que eu trouxe esse assunto, essa própria ideia de que, por exemplo, de que a Europa ela é toda branca, né? Eu estava assistindo ontem aquele filme O Homem do Norte, não sei se vocês assistiram já. É muito legal. Ainda não. E o personagem principal, ele é viking, né? Então, ele é um filme que se passa ali naquele norte da Europa, ali, Escandinávia, e tem a coisa dos vikings, e tem essa coisa desse povo nórdico, e eles cultuam o deus Odin, enfim, toda essa coisa que é muito cooptada, né? Vem sendo cooptada por supremacistas brancos já há muitos anos, essa figura do viking como esse passado glorioso branco, como essa raça pura, né? Como se essa raça pura que foi se maculando, né? Com miscigenação dentro dessa ideia de supremacia branca e de eugenia e de degeneração que eu falei, que é tudo baboseira, pseudocientífica, mas que serve de base para essa ideia de supremacia branca. E essa galera coopta, né? Os vikings, né? Esse pessoal aí cujo nome começa com a letra N, que eu não vou falar aqui para não derrubar o negócio, mas eles usam iconografia viking, né, como dog whistle, né, para essas ideologias. E o diretor do Homem do Norte, ele queria fazer esse filme e ele estava muito preocupado com essa coisa da cooptação, né, desse filme ser cooptado por esses supremacistas brancos, porque já né, a figura do viking já é cooptada. E, enfim, ele tentou, de alguma forma, ali, fazer um comentário sobre masculinidade, sobre ciclos de violência. Tem umas coisas interessantes, mas, ao mesmo tempo, o elenco do filme inteiro é branco. E aí, quando você fala isso, nossa, mas o elenco do filme inteiro é branco. Aí vai vir alguém, assim, imagina um reply imaginário, assim, como é que você queria que tivesse uma pessoa negra ali no norte da Europa, sendo que é todo mundo branco? Eu fiz... Gente, você sabia que existiam vikings negros? Não, não sabia? Agora ficou sabendo. Mas, assim, o mundo é globalizado há muito tempo. O mundo não é. Isso é parte da ideologia eurocentrada de que a Europa é a Europa, de que a África é a África e a Ásia é a Ásia, e que essas coisas só começaram a se misturar depois do comércio de escravizados do Atlântico, assim. Eu lembro uma vez que quando eu estava falando de Game of Thrones, esse inferno na minha vida, eu tive que fazer uma baita pesquisa para botar vários números para explicar que Game of Thrones não ter pessoas racializadas ou ter muito pouco, porque era assim naquela época que tem dragão. A época de Game of Thrones, nem vou entrar nesse mérito, senão vou ficar só nisso. E aí eu coloquei vários dados de pessoas racializadas em vários lugares da Europa. Não adiantou, porque as pessoas não leem. Você que está vendo essa live e está revoltado com o que a gente está falando, você não lê. Então vai ler, por favor. Interpretação de texto. Mário não, nunca e, sim, vai fazer as coisas. E é isso, assim, porque Mas trabalho sempre, exatamente para isso que eu chamo. Essa ideia de raça, como a gente entende hoje, ela é uma construção da colonização. Essa coisa de que a África é a África e a América é a América e a Europa é a Europa. Enfim, essa divisão específica, quando na verdade, a gente tem várias etnias que circulam entre si, que fazem comércio entre si, que têm relações complexas umas com as outras. Então, existia gente negra na Europa. Então, se esse diretor... Aí é que está a minha crítica, né? Se esse diretor aí, ele queria tanto fazer esse comentário, ele queria tanto que esse filme subvertesse essas ideias da supremacia branca, por que ele não colocou uma pessoa negra nessa história? Por que ele não colocou? Ele colocou algumas coisas, tem umas coisas interessantes. Eu vou dar esse crédito para ele. Ele faz uma coisa que eu acho muito interessante, que é mostrar diferentes povos, inclusive povos que são indígenas na Europa. Porque também, né, é uma ideia que a gente não... Que loucura, como é que tem povo indígena?
Claro que tem povo indígena na Europa, assim, a colonização acontecia internamente também. Então, assim, existem povos que foram conquistados e, entre aspas, assimilados. Quando você tem um projeto de nacionalismo, onde você pega uma região e você diz que tudo que nessa região é uma coisa só, você está matando várias culturas ali, que viviam ali naquela região. Povos pequenos, tribos, enfim. E então tem um pouco disso nesse filme, né? Mas tudo isso que eu estou falando assim é só para mostrar como que uma coisa é considerada política e outra não. Eu falar assim, por que não tem uma pessoa negra nesse filme? Não seria interessante? Não seria um comentário? Não seria uma forma de subverter essas ideias? Ter uma pessoa negra aqui? Aí isso é político. Agora, a decisão de manter a narrativa de que a Europa é toda branca, isso de repente não é político, quando a gente sabe que essa construção é política, é motivada politicamente. Sim. Essa ideia de que a Europa é toda branca é uma construção política e ideológica, não tem base na realidade concreta, né? A gente sabe que tem. E aí, enfim, né? Mas aí volta para essa coisa de o que é político e o que não é, o que é ideológico e o que não é. O que significa estar livre de ideologia? É você estar dentro de uma ideologia que é dominante. É só isso. Você tocou no ponto também, que essa galera que vê com esses papos de que não pode ser político, não sei o quê, eles sempre pegam histórias, outras narrativas que são políticas, mas não tem a mensagem que eles gostam e cooptam, né? Sobre... A maior de todas é a história de Jesus, né? Que é a maior cooptação, assim. Jesus não era branco! Sabe? Tipo, botar Jesus branco em todas as representações. Então, e aí como que você diz... Como que você diz que não é político, né? Você dizer que você vai lá e bota o cara branquinho de olho verde. Sem falar que essas representações de Jesus do Renascimento eram os namoradinhos dos pintores, né? Que os pintores era tudo gay, tinha um namorado, eles faziam a pintura... Não, eu não tô zoando, não. Eles estão... Eu vou pintar aqui meu namorado e vou dizer que é Jesus. E é o namorado dele, tá? Ele aqueles homens belíssimos, cabelos sedosos. Então, enfim. Aproveitando que a gente está nesse ponto, eu até queria pedir para a gente, se vocês soubessem, e eu vou trazer um exemplo aqui, quer dizer, saber vocês sabem, mas o que vocês acharem melhor de falar, exemplos na cultura pop de obras que são muito obviamente políticas, mas que por algum motivo as pessoas, principalmente os nerdolas, se você ficou ofendido com nerdolas, você provavelmente é um nerdola, e eu não vou me desculpar, mas enfim, consideram que não é. Então eu vou começar pelo que eu já falei antes de Star Wars, de meu Deus, Mark Hamill, você está destruindo minha infância. Que história você assistiu, né? Que Star Wars você viu? Que é um comentário muito óbvio do Império ser uma instituição fascista. Ele é anti-imperialista, né? O herói ele é anti-imperialista, assim, ele é um cara que... E os revolucionários que estão lá lutando, que você tá a favor, e ei, Luke, Leia, Han Solo, que são as pessoas que eles chamariam de vagabundo na rua por fazer uma manifestação. Exato. Então, Star Wars é um exemplo que sempre me vem à cabeça. X-Men, eu sempre gosto de trazer também é o que vem. Nesses casos. Galera, vocês estão torcendo por sentinelas, é isso? Tipo... É isso? Eu vou ser mais ousado aqui e vou trazer um exemplo que você já citou, Clarice, mas é Jesus Cristo, porque... Tem dois exemplos da Bíblia, né? Jesus Cristo, porque ele foi um cara que estava fazendo uma insurreição ali contra uma ocupação militar, e ele foi torturado pelos militares e torturado e morto por uma ocupação militar, né? E uma que eu gosto muito é o Apocalipse da Bíblia, né? O Apocalipse de... É João que fala? O Apocalipse, que a gente fala da Bíblia, né? Que eu acho muito interessante. Não terminei a catequese, não vou poder te ajudar. Eu acho... Mas na catequese eles não ensinam isso, não. Então. É que o Apocalipse da Bíblia não estou achando a palavra, mas ele é uma leitura anti-imperialista também, ele é anti-império romano. O que ele está descrevendo ali é uma revolução contra o Império Romano, e especificamente o Imperador Nero, que eles tinham um negócio lá, que eu não vou lembrar o nome agora, mas toda vez eu falo isso, toda vez eu esqueço o nome, toda vez alguém
posto no comentário o nome e eu imediatamente esqueço. Mas é uma prática que tinha na Roma Antiga, que era você atribuir um número à letra. Tipo numerologia, Aparecida Liberato. Então, você tem lá os números que são atribuídos a cada letra do seu nome, aí você soma, aí a soma desses números é o seu nome. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando eles escreviam 666 na parede ou em algum lugar assim, era a soma dos números lá do que dava o imperador Nero. Então, quando eles falam do monstro, da besta do Apocalipse, eles estão falando do imperador. Então, é um movimento ali, é um texto que quem conhecia ali na época os códigos sabia do que estava falando. E aí vira, enfim, religião é isso mesmo, né? Não, aí ela vai se transformando e se significando mesmo, faz parte. E são coisas assim. Mas está lá, entendeu? É um negócio anti-imperialismo, anti-ocupação, enfim, e a gente vai ter uma leitura completamente diferente hoje, aí vai ser desculpa para excluir gay, por exemplo. Inclusive, um dos trechos da Bíblia que é usado para justificar que gays vão para o inferno e não sei o quê, é um texto que eu já vi um teólogo explicando isso. É um texto do Paulo, né? É do Paulo? Acho que é do Paulo, que ele condena. Ele não está condenando o ato em si, o ato sexual em si. O que ele está falando ali é que naquela época os romanos tinham escravos, né? E eles abusavam sexualmente dos escravos. O que ele está condenando no texto, eu já li isso. o contexto, é o estupro. E ele usa uma palavra que não significa homossexual, até porque essa palavra não existia. Não existia, né? Homossexual é uma construção relativamente recente, mas foi traduzido como homossexual com motivação política. Né? Alguém Tem um foi lá inclusive, de uma moça explicando isso, que é maravilhoso. Deliberadamente. Então, tradução, né? A gente está traduzindo coisas o tempo todo, né? Então, essa escolha da tradução, essa escolha de usar a palavra que se escolhe para sair de uma coisa para outra, né? Até a coisa, por exemplo, da Virgem Maria, né? Que na verdade não era virgem, e aí tem um concílio para dizer se era virgem ou não. Enfim, também é uma motivação política ali para dizer, enfim, várias coisas, né? A gente vai, por isso que eu falo assim, cada coisinha que a gente faz, cada palavra que a gente escolhe, ela vai ter, mesmo que de uma forma subliminar, uma motivação política, né? Quando a gente pensa sobre isso, quando a gente está criando com isso em mente e a gente tem a intenção, vamos dizer assim, pelo menos eu tenho essa intenção quando eu estou criando, quando eu estou escrevendo, eu quero emancipar as pessoas marginalizadas. Assim, eu quero que pessoas marginalizadas se sintam emancipadas. Né? A minha intenção é que é nesse sentido que eu quero me comunicar. Então, eu escolho as minhas palavras dessa forma, de uma forma que, igual você falou ali, que você escreve sobre violência, você pensa, mas eu tenho esse cuidado de que essa violência não seja contra grupos marginalizados, né? Eu tenho esse cuidado de não fetichizar, né, essa violência, porque a gente acaba... é o lugar comum, muitas vezes, né? Quando a gente tem esse cuidado, aí a gente pode, talvez, escapar de algumas armadilhas, mas a gente não está livre. É tipo assim, é um bom começo, assim, na hora que você está escrevendo, assim, ó, se você está ligado nisso, que tudo que você faz é político, será que é essa palavra mesmo que você devia usar? Será que essa palavra aqui não vai ser, não vai passar uma impressão de que Aí você vai, pensa nessa palavra, escolhe outra palavra que talvez tenha outra conotação equivocada, mas você vai aprendendo. Agora, quando você está nesse lugar de neutralidade, essa suposta neutralidade, aí você vai estar sempre jogando o jogo do opressor, sempre. Se você parte desse princípio, assim, é assim que eu vejo. E também eu vou até trazer um exemplo que eu vou deixar outro fandom bravo comigo, mas é isso que eu faço. Porque quando saiu o capítulo final de Shingeki no Kyojin, eu não vou dar spoiler. Eu prometo que eu não vou dar spoiler. Mas algumas pessoas ficaram muito chateadas e algumas pessoas interpretaram, assim como eu, certos elementos fascistas e, enfim, não legais na história, glorificando militarização, etc, etc. E aí eu li que o Isayama tinha falado que não era bem isso que ele queria passar com a história.
que não, por que as pessoas interpretaram isso. E eu fiquei pensando, maluco, assim, eu sei que existe todo um outro contexto de Segunda Guerra no Japão e etc e tal, não vou usar o meu contexto para interpretar o dele, é uma coisa que lá é vista de uma forma muito específica. Mas, cara, tipo, o grupo lá das pessoas que eram oprimidas andavam com qual é que é o nome disso? Com faixa no braço, que era muito igual a que os judeus usavam no campo de concentração. Tinha vários imaginários que era impossível não ler isso de alguma forma, sabe? E eu fiquei pensando, mano, e eu nem acho assim, quem sou eu para dizer se ele fez isso de maldade ou não, e porque ele tinha um muahaha por trás. Mas é isso que eu penso, quando você não tá politicamente consciente do que você tá fazendo, mesmo que a sua história seja só sobre tem esse monstro aqui comendo pessoas e destruindo o mundo, quando você não tá consciente politicamente das coisas que você faz, o seu discurso pode virar uma coisa completamente diferente, as pessoas vão se apropriar dele para dizer um negócio que você não quer. E assim, óbvio, uma vez que você coloca a história no mundo, as pessoas vão ler como elas quiserem, mesmo que você escreva com letras garrafais tudo que você quer dizer, vide X-Men, ou Star Wars, né? Star Trek também. Matrix. Mas, então, assim, alguém vai ler uma coisa que você não quis exatamente passar. Ok. Mas quanto mais ciente você tá politicamente disso, mais fácil é você passar aquela mensagem e não se perder para, de repente, um anime sobre titãs vira um comentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Mas sabe o que eu acho? Acho que quanto mais simples, eu acho que às vezes é mais perigoso. Eu não sei se é perigoso a palavra. É que quando a gente fala, por exemplo, assim, da figura do monstro, por isso que eu acho muito interessante história de monstro, história de zumbi. Eu sou muito fascinado por zumbi nesse sentido, assim, tipo, o que essa história está dizendo, o que é o demônio, o que é o monstro, assim. Então, um exemplo que eu gosto muito de citar é o King Kong. Lá no começo do século XX, né, tem aquele filme do King Kong, que é a história de um grupo de homens brancos que vão para uma ilha ali, no certos lugares ali do mundo. Eles encontram uma tribo, né, certos lugares ali. Aí eles captam um homem que é um macaco gigante que vai para os Estados Unidos e rouba a mulher branca. Né? E existiu, assim, acho que o diretor, se eu não me engano, ele foi questionado na época, assim, mesmo lá na época, assim, e aí ele fala assim, não teve intenção de fazer um paralelo, mas você está inserido no contexto de, né, ainda mais no começo do século XX, ainda está, né, a escravidão, assim, aquela coisa muito recente, num lugar como os Estados Unidos, onde tem um apartheid institucionalizado, e existia, como ainda existe, esse pânico da família branca, da pessoa ter sua filha roubada, né? A sua filha, sua mulher, o negro que roubou minha mulher, essa figura do homem negro como essa virilidade, né? Essa coisa selvagem, animalesca. Tá tudo muito encaixado nesse imaginário racial dos Estados Unidos. Tá lá. Se o cara não teve intenção, mas estava lá, né? Então é muito revelador. Não tem muito como escapar. Eu acho assim, acho que quando você está consciente, assim, é a mesma coisa que você falou, assim, quando você está consciente, eu acho que é um bom primeiro passo, assim, tipo, ó, eu sei que isso aqui que eu estou escrevendo, ele pode ser lido de várias formas, eu vou usar aqui alguns subterfúgios para que a minha visão ela fique um pouco mais clara, sem ser uma cartilha também, que tem esse perigo também de você fazer uma história que fica, de repente fica parecendo, olá, isso aqui simboliza, né? E aí Chato, né, você vai deixando, você vai podando a história de um jeito que ela vai perdendo a coisa lúdica, né? Então, mas eu acho que tem esses cuidados, assim. Então, de repente, você colocar uma faixa, uma iconografia que remete diretamente ao campo de concentração, talvez não seja uma boa ideia. Sim. Sim, pois é.
né? Com essa Acho que cabe um estudo consciência, aí, né? quando você não está com essa consciência política, quando você está ali no E ato é de muito criar, de difícil, assim, porque acho que escrever, é muito fácil a gente falar que eu estou falando aqui, pegar uma história já pronta e que eu já analisei intelectualmente, já contextualizei aquilo ali, eu já fiz. É mais fácil para mim observar e falar. Agora, se eu fosse criar, isso que eu ia falar, né? assim, porque quando você está criando, se você não tiver essa consciência política, o que você está fazendo é reproduzir a É, ideologia vigente, as ideias que estão em é, voga, ou coisas que estão ali incrustadas no é, consciência coletivo, sabe, na tua memória. E se tu não pensar em um olhar crítico é. sobre essas coisas, acontece esse tipo de coisa. Tu vai Sim, produzir uma obra uma obra que é racista sem ter intenção de ter sido racista. Tu é, vai, entendeu? Tu vai reproduzir uma obra é. que eu não sei como esse mangá, anime ou mangá aí, eu nunca vi, mas eu acho que Nem talvez seja uma. precisa. Não, quando eu Não li precisa, sobre essas não questões, precisa muito, não. não vou ver esse treco. Eu fiquei meio perturbado quando eu assisti esse negócio, porque os personagens gritam muito. Aí eu fiquei meio perturbado, assim, fiz, que barulho, Para que de barulho. gritar! Aí eu fiquei meio, eu queria assistir um negócio bem calminho, assim, agora. Aí foi isso, mas não, essa discussão que a Clarice trouxe foi muito intensa na época, assim, eu assisti um vídeo muito bom de um cara que eu gosto muito, que é o Nerdwriter, no YouTube. Ele fez um Ai, eu vídeo adoro. falando sobre isso com muita nuance, muito detalhe, assim. E aí ele apagou o vídeo depois. Assim, eu não sei se ele foi xingado, o que aconteceu, mas o vídeo não tá lá É. mais. Aí eu Ai, procurei muito esse vídeo, porque eu vi, achei fascinante a discussão, assim, as coisas, a forma como ele observou essas iconografias. Ele fez uma análise muito complexa e muito interessante. Mas esse vídeo, infelizmente, não está mais no ar. E aí é muito ai. doido, porque a gente vive nesse mundo onde a- as narrativas mais mainstream, assim, elas estão muito ligadas a essas coisas militares, está muito ligado a esses filmes da Marvel, né, onde quase todos esses heróis eles estão ligados de alguma forma aos militares, a uma lógica militar, né? É tudo muito, e quando a gente presta atenção, por exemplo, na relação que esses filmes têm com os militares de verdade, aí fica tudo muito mais sinistro, né? Porque a gente está falando de Sim. viés inconscientes, né? Coisas que a gente escreve sem nem perceber, a gente está aqui jogando jogo que já está, né? É mais fácil, né? A gente entrar no mundo que já existe do que a gente pensar em diferentes possibilidades. Mas e quando a gente vai ter uma obra que ela é financiada, né, por um mecanismo de poder que é um exército, né, que é um departamento de defesa. Então a gente vai ter, por exemplo, a série WandaVision, teve lá seus 10 episódios bonitinhos, eu adorei. No final do último episódio, nos créditos, bem pequenininho assim, tá lá. Agradecimentos ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Aí você fica assim, por É. que que eles estão agradecendo? Aí, né? E aí você vai atrás e vê assim, porque quando eles usam equipamento, qualquer coisa que remete a militar, a base militar, FBI, CIA, eles usam alguma coisa, sei lá, nave, por exemplo, assim, uma aeronave, alguma coisa assim, o Pentágono e o Departamento de Defesa, ele permite que o estúdio use esses equipamentos de verdade, que, enfim, que a pessoa, sem custo, se o Pentágono aprovar o roteiro. Então, o Pentágono ele tem um poder de aprovação. Esse roteiro está bom. O que significa que o Pentágono aprovou? Que esse roteiro ele está alinhado com algumas coisas que eles acham que é pertinente para eles, que é positivo de alguma forma para eles. Então, a gente tem, por exemplo, Capitã Marvel, filme lá, bacana, que tem aquelas cenas enormes assim da Força Aérea, com aqueles ângulos e aquela contraluz e aquela imagem assim que parece um vídeo de recrutamento. Parece um vídeo de recrutamento. E não só parece um vídeo de recrutamento, como é um vídeo de recrutamento, porque eles estão usando equipamento da própria Força Aérea
E teve um aumento de não sei quantos por cento de alistamento de mulheres para essa Força Aérea depois do filme, né? Então, é, aí você fica assim, então tem uma ideologia aqui. E aí a grande discussão em torno desse filme era questão de gênero. Era porque ele Mais estava propagando camadas, né? feminismo. Tem Fiz mais assim, olha a Meu camadas Deus discussão do ali. como céu, é rasa, uma olha a mulher discussão socando. como a discussão fica rasa, e aí vira aquilo, o assunto é esse, quando tem outra coisa muito mais séria e muito mais interessante e política para a gente observar, né, no São mesmo mestres, filme. né, de pegar, É, usar a indústria cultural deles como uma propaganda imensa do estilo de vida é, deles, dos sempre ideais foi, sempre deles. foi. Sempre foi, tá na raiz, Sempre assim. foi, o FBI, tudo lá, tá lá. É tão engraçado falar sobre isso, porque parece teoria da conspiração. E não é, tá tudo documentado. Tem documento, tem coisa assim. É muito. A teoria da conspiração, às vezes, é bobagem perto da realidade. Né? Então, você tem ali um instrumento de poder, filmes que são vistos por muitas pessoas ao redor do mundo. Principalmente ali, né? Eles estão muito preocupados com a própria população dos Estados Unidos, mas existe uma preocupação com o resto do mundo também, no sentido de capital político e social, para que, por exemplo, uma invasão do Iraque ela seja moralmente justificada, para que um orçamento para os militares seja justificado, porque isso aqui é muito importante. Então, eles vão lá e colocam essas histórias de que é como se o exército não tivesse dinheiro ou não tivesse gente suficiente para fazer. E aí eles tudo dá errado porque, oh meu Deus, a gente está aqui lutando contra. E na verdade, não, na verdade, o exército tem muito dinheiro, mas é importante que as pessoas, que no imaginário popular, as pessoas achem que o problema do exército, dos militares, da polícia e de várias outras instituições é que elas recebem pouco dinheiro. Então tem que ter mais dinheiro. Então não precisa de ambulância para socorrer uma pessoa que foi atropelada na rua. Esse dinheiro vai todo. Enfim, vai aqui na. Vai A gente vai. longe a Se eu for discussão, nessa, eu né? vou longe. Mas o que eu quero Vai. dizer é isso, assim. Como que você vai falar que não tem política nisso aí? Tem política diretamente, assim, tem dinheiro, investimento, capital cultural aí, né? E aí a gente tem esses filmes que vêm para cá, para o Brasil, ocupam muitas salas de cinema, inviabilizam estreias nacionais, inclusive. Não só estreias nacionais, assim, inviabilizam outros tipos de filmes, assim, se alguém quiser ver outra, pô, não Olha, queria ver super-herói hoje, eu queria ver outra coisa, queria ver uma coisa mais interessante, queria ver, sei lá, alguma coisa, assim, e aí, de repente, não tem, por quê? Eu tava até conversando com um amigo meu que mora em Ouro Fino, que é no interior de Minas Gerais, que é uma cidade pequena, e a cidade mais próxima, que é onde tem cinema, chama Pouso Alegre, que é onde tem o cinema, né? E aí ele falou assim, vou vir pra cá, só passa filme da Marvel. Não tem outra coisa, não tem outra opção. Só passa filme de super-herói, assim. Quando não é da Marvel, é o Batman. Só tem isso, não tem. Você não consegue nem ver qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa, assim. Mesmo que seja dos Estados Unidos, mas assim, é um filme de uma produtora que é mais independente, né? É um filme da. A gente tem esse filme agora que saiu, que é com a Michelle Yeoh, que é de multiverso também, que é meio ficção assim, eu tô científica. doido pra E ver. esse filme teve um lançamento super reduzido, porque saiu na mesma época que Doutor Estranho, né? Então, Competido. a própria escolha de quantas salas de cinema vão exibir um filme é política, é motivada politicamente. Aí vai ter dinheiro, vai ter, né? Quem é que tem capital para botar esse filme em tantas salas? O que a gente escolhe assistir? Será que a gente tem tanta escolha assim? Esses filmes são vistos por muita gente. Eu pensei, pô, mas que opção a gente tem? De uma forma geral. Eu moro no centro de São Paulo. Eu tenho muitas opções, ainda, né? Mas o que está mais fácil, né? A gente vai ter algumas coisas que estão mais fáceis. A gente vai ter o nosso próprio tempo, né? O nosso próprio tempo livre, né? Eu só tenho aqui essa noite, porque eu não posso dormir tarde, que amanhã eu tenho que estar de pé cedo.
Então eu vou assistir o quê? Eu vou assistir esse filme mais desafiador? Ou eu vou assistir um filme de super-herói que eu nem vou pensar enquanto eu tô assistindo? Então, aí a gente acha que não é política essa escolha. Mas ela é. Viajei agora, fui longe. Gente, não, é ótimo. Maravilhoso. Assim, o papo tá bom, mas eu preciso interromper porque passamos o tempo. O que eu só vou falar agora pra gente encerrar é pedir pra vocês fazerem os comentários finais e falar onde que o pessoal encontra vocês, seus trabalhos, qualquer jabá que vocês queiram fazer. Beleza. Bom, meu nome é Thiago, né? Meu nome é Thiago, Thiago Guimarães, e eu tô como Hora Thiago em tudo que é rede aí, Hora sem H, Thiago com H, tudo junto, no Instagram, no Twitter, no TikTok e, como eu falei, principalmente no YouTube, que é onde eu faço os meus vídeos, onde eu invisto toda a minha energia ali para fazer meus videozinhos. Eu faço meu trabalho só é possível graças ao financiamento coletivo. Então, se você acha que eu mereço, eu tenho um Apoia-se lá, que é apoia.se/Hora Thiago também, tudo junto. E aí você tem umas recompensas lá que são interessantes também, se você achar que eu mereço. E ouça o meu podcast também, meu podcast com a Jéssica, Segunda Mão. A gente fala de filmes, é muito gostosinho de ouvir, modéstia à parte, e é muito gostosinho de fazer também. Eu espero que vocês gostem. E adorei participar dessa conversa. Foi muito interessante, assim, foi muito legal conversar com vocês. Foi uma troca muito massa, assim, tipo, uma loucura, foi super longe. Se eu viajei muito, me perdoem. Mas a gente está aqui para isso, né? Para falar. E é isso, obrigado. Eu sou o Mário, tem meu site www.masquemario.net, lá tem lojinha, tem meus quadrinhos todos para vendas lá. E vocês podem me ver também na PocCon, dia 18 de junho, no Estarei lá também. sábado. O evento lá é gratuito. Agora, quem quiser também não pegar fila, pode adquirir o ticket Super Pocket, que dá entrada antecipada em 1 hora no evento, ou o kit gay do evento, e aí não pega filinha para entrar, e você vai me encontrar lá, vendendo meus quadrinhos, junto com vários outros artistas LGBTQIAPN+. E o evento é gratuito, a gente se vê lá, gente, pessoal. E a Clarice... Gente, como eu falei, meu nome é Clarice França, vocês me encontram nas redes sociais como @Clarice com C, sim, escrito tudo junto, como se fosse a Carol com K, só que com menos dinheiro, infelizmente. Vocês me encontram, tem o meu site também, www.claricefranca.com.br, que tem todas as minhas obras listadas. Tem também lojaclaricefranca.com.br, que é a minha lojinha online, e eu estarei na PocCon também. Eu vou estar na mesa do Gibi de Mininha com a Germana, a Camila e a Renatinha. Então passem lá, me deem um oi e comprem quadrinhos de terror, por favor. E muito obrigado, Mário, por ter me chamado para mediar esse papo. Eu sempre gosto de participar aqui da PocCon. E obrigado vocês dois por terem vindo. O papo foi ótimo. Eu tenho certeza que todo mundo vai gostar. E eu só quero terminar com um recado que a gente fala. Eu brinquei algumas vezes aqui de o ano de eleição, então a gente tem que falar mesmo, mas política não se faz só no ano de eleição, política se faz o tempo todo. Votem consciente e continuem fazendo política. É isso, gente, muito obrigada. Beijo, gente, se cuidem. Até. Tudo de bom.